Sampaio de Mello. Nesta nova série do programa Agradabilidade, eu vou mostrar para você os meus talentos com artesanato. E enquanto eu produzo um quadro para o meu banheiro, eu vou conversar com você sobre verdades da Palavra de Deus. E você vai ser edificado. Fica comigo. Olá, eu sou Mônica Sampaio. Mônica Sampaio é o nome que eu uso há muitos anos, há mais de 3 décadas, como radialista, locutora aqui no Rio de Janeiro. E eu resolvi adotar o meu nome completo, Mônica Sampaio de Mello, porque tem muito homônimo, tem muita Mônica Sampaio. Eu sou missionária, sou radialista, sou escritora e, pela graça de Deus, eu sou evangelista, para que eu possa falar para você das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, de 11 anos para cá. Há 11 anos atrás eu era uma Mônica Sampaio cheia de defeitos, mas defeitos que eu considerava como qualidade. Quando o Senhor Jesus entrou na minha vida e o Espírito Santo começou a me limpar pela palavra, começou a me moldar conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, eu me tornei uma nova pessoa. Sem problemas? Não, claro que não. Com problemas, mas tendo a solução dos problemas segundo a direção de Deus, não mais segundo a minha cultura ao redor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na verdade, hoje eu vou desenhar o que é agradabilidade. Desenhar com arte, com cola. A minha caneta vai ser essa cola, essa pistola de cola quente que já está derretendo aqui. Quando eu quero fazer alguma coisa assim, uma transformação de dentro para fora, eu começo a organizar minha casa. A decoração da minha casa é o reflexo da minha alma. Tem até uma amiga, Simone, que fala assim, tua alma é muito doida, né? Porque olha assim ao redor, tem várias coisinhas, vários detalhes, várias misturas, né? Eu uso na minha casa, a base é o shabby chic, né, que usa aqueles tons esmaecidos, branco, pastel, cinza. Né? A minha casa é branca, com várias nuances, com vários pontinhos coloridos. Então, eu falo que é shabby chic cottage. Né? O cottage é aquela decoração da casa de campo ou da casa da praia, que tem um tom vermelho, um tom azul marinho, algo assim destoando do branquinho. Né? O shabby chic não destoa, é tudo esmaecido. E hoje eu vou fazer aqui, eu ganhei um quadrinho de uma amiga e usei durante vários meses. E agora eu resolvi mudar esse quadrinho. Então eu pintei de vermelho, com aquela tintazinha, com aquela matiz que a gente pinta também parede, que é a prova d'água. Peguei umas florzinhas aqui da minha cestinha de flores, dá para você ver. Estou usando cola quente, tem umas miçangazinhas, enquanto não tem muitas, porque anteontem eu fiz um outro quadro e usei pérolas, colei, né, fiz uma colagem em cima de um papel de decupagem. E são mudanças que estão acontecendo na minha alma e eu tenho sentido a necessidade de refletir no ambiente que eu moro. O Espírito Santo conversa muito comigo através das formas, das cores, dos objetos, da disposição dos objetos. Eu creio que com cada um o Espírito Santo tem uma conversa, mas sempre respaldado na Bíblia. O que é agradabilidade? Por que essa palavra agradabilidade? De 6 anos para cá, eu venho trabalhando com palestras motivacionais sobre produtividade pessoal à luz da Bíblia. O que é isso? Não são palestras onde eu vou colocar a filosofia humana, a programação neurolinguística, a psicologia, a neurociência, não.
São palestras em que eu vou adequar a palavra de Deus à prática pessoal, a aplicação prática da palavra de Deus. Como? Na vida das pessoas que estão por momentos de crise. E daí surgiu o grupo de apoio Dependa de Deus, que eu criei na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Recreio dos Bandeirantes, dia 1º de março de 2013. E nós fizemos um trabalho lá durante 2 anos, semanal, com essas palestras, né? São pregações, irmão. A pessoa não pode levar a psicologia para o altar, porque a maior mudança de paradigmas é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Ele te dá uma medida exata daquilo. Então ele te tira da forma mundana, né, de como das filosofias humanas, da sabedoria humana, que o apóstolo Tiago diz que são sabedorias terrenas, animal e diabólica, né? E aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 2, que é onde eu pauto esse meu trabalho Dependa de Deus, né? Dessa pregação, se você preferir essa palavra da pregação do Evangelho, para que nós possamos depender de Deus, eu uso essa palavra. Foi por essa palavra que o Espírito Santo começou a falar para mim da necessidade das pessoas não se adequarem perfeitamente como elas vêm adequando a sua vida, vêm formatando a sua vida, né? Que nós, quando nascemos, somos uma folhinha em branco, como esse quadrinho aqui. Ele uma vez foi branco, aí ele foi pintado de rosa, e agora eu pintei em cima de vermelho, e agora eu vou colocar mais umas florzinhas, umas miçangas, umas pedrarias, vou ver como é que eu vou fazer aqui, e vou transformá-lo segundo a minha visão. Então nós somos uma folhinha em branco, que as pessoas vão transformando esse branco em um colorido, em detalhes, segundo a visão delas. Então nós somos um produto, primeiro, do nosso meio familiar, no qual nós fomos criados, se foi com pai e mãe juntos, se foi só com pai, só com mãe, se foi em orfanato, enfim, se foi nas ruas, né? Aí na nossa folhinha em branco, na nossa vida, vão sendo impressos valores, conceitos, cultura. O que é cultura? É um conjunto de hábitos e costumes que se tornaram uma tradição, né? Por um meio social, uma família, um grupo, uma cidade, uma civilização, uma sociedade, né? E aquilo não significa que seja uma verdade absoluta e imutável. A programação neurolinguística trabalha exatamente com isso. A antropologia trabalha com isso dizendo o seguinte: existe uma dicotomia entre natureza e cultura. Então trabalha natureza versus cultura. O que significa isso? O que é cultural e o que é natural? O que é propriamente seu, que faz parte da sua forma, da sua personalidade, né? Nós mudamos o caráter quando nós nos convertemos a Cristo, mas a personalidade continua a mesma. Só que uma personalidade que vai emanar um bom caráter cristão. E quando quando o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, usando tudo aquilo que eu aprendi, porque eu ministrava treinamentos sobre técnicas de apresentação em público para palestrantes e aplicava programação neurolinguística para quebrar padrões de inibição, né? Como você se vê e como você acha que as pessoas te veem, porque você é aquilo que você fala, e você fala aquilo que você crê, né? A boca fala aquilo que está no coração, na verdade o coração é aqui, né? A mente, a alma, a sua essência, né? Você fala aquilo que está dentro de você e que você considera verdade. Aí vamos ler a palavra de Deus. Romanos 12, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Novo Testamento, vem após os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí vem Atos dos Apóstolos e em seguida vem a carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, ele fala assim: rogai-vos, primeiro verso, rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No verso 2, e não vos conformeis com este mundo,
no sentido da cultura desse mundo, da filosofia de vida deste mundo, do modo de viver, do modo de pensar e do modo de agir deste mundo. Mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Ele criou o homem, Ele criou segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, quando nós nos voltamos a Cristo, fazemos aquele processo de metanoia, de transformação de entendimento, de renovação através da transformação do nosso entendimento, né? Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os seus filhos. E a versão The Message, ela é um pouco mais amplificada, né? Não se façam tão bem alinhados com a sua cultura, a qual vocês se adaptam mesmo sem pensar. Em vez disso, observem atentamente a Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora, ao contrário da cultura ao redor, sempre arrastando vocês para o nível de imaturidade dela. Deus produz o melhor em vocês, desenvolvendo uma maturidade bem ajustada. Isso é o que nós vamos conversar agora, que eu brinquei, eu vou desenhar, né? Vou desenhar para vocês o que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida do ser humano. Eu não sei quais florzinhas eu vou usar, assim, eu creio que eu vou fazer umas experiências aqui, enquanto isso a gente vai conversando. Essa vai ficar legal. O apóstolo Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E é verdade. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, eu não vou citar o nome porque ela não, o objetivo não é expor a pessoa, tá? Mas sim o quanto nós estamos enraizados nessa cultura do mundo que distorce a verdade de Deus, que considera certo aquilo que é errado, que considera errado aquilo que é certo. E nesses dias atuais nós estamos vendo muito isso, né? As pessoas mudando valores, a ideologia do gênero, né? Querendo dizer que nós não nascemos nem homem nem mulher e que isso é decidido culturalmente. E não é, né? Nós sabemos que Deus fez macho, fez fêmea e colocou sinais muito claros no corpo humano para identificar o gênero a que pertence. E existe um movimento que não é benigno, não tem a ver com essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, né? Ele não nos criou para isso, e há uma necessidade de nós conversarmos. Isso não é homofobia, tá? Se as pessoas que creem que o homossexualismo é a verdade delas, se sentem no direito, né, de falar que nós, os heterossexuais, os cristãos, somos homofóbicos, nós temos o direito também de falar que nós não somos homofóbicos. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e que pretendemos ficar assim, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então há uma série de distorções, né, nesse século que nós estamos vivendo, nesse terceiro milênio, e há uma necessidade urgente de nós corrigirmos essas distorções, porque se nós não corrigirmos, a tendência é a extinção da espécie. Esse é o objetivo final de Satanás, destruir. Você sabe que a ideologia de gênero, ela também está falando, ela não inclui apenas o homossexualismo, né? Não fala que ela não pretende colocar apenas como, existe macho, fêmea e um terceiro sexo que é o homossexual, né? Não. Ela coloca também a parte, aquela que os
que o homem pode ter relações com animais, e colocando isso como certo. Que o homem pode ter relações sexuais com seus filhos, que o homem pode ter relações sexuais com uma árvore. Só que do animal, e isso daí é que é espantoso, né? Porque não é muito divulgado, do animal pode nascer um ser horrível no cruzamento entre o homem e o animal. E é exatamente isso que o diabo quer. Você pode ver por aí quantas pessoas já estão fazendo implantes de chifres, né? Colocando argolas e piercing no rosto, no corpo, as tatuagens deformando, colocando dentes de vampiro, colocando lentes de contato de seres, de zumbis ou vermelhos, né? É tudo o que ele pretende fazer, distorcer a imagem do homem à semelhança de Deus. Tudo o que o diabo pode fazer, ele está fazendo na mente daqueles que aceitam ser governados por ele. O que é certo e o que é errado? Porque, segundo a cultura, né, que o Paulo falou, não se adequem, né, não se alinhem tão ajustadamente a essa cultura vigente. Por quê? Porque a cultura muda, mas a palavra de Deus não muda. O próprio apóstolo Paulo, ele tece considerações culturais, ou seja, temporais, para a igreja de Corintos, né, em 1 Coríntios, mas que não se adequa, por exemplo, lá em Gálatas, Gálatas 3, 29, ele já coloca que não existe em Cristo nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre. Por quê? Porque nós somos um em Cristo, mas um segundo a nossa forma que nós nascemos. Não existe divisão política, geográfica, religiosa, não existe aquela cultura. É uma coisa muito interessante. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, né, sobre a mulher, né, e Efésios 5, ele fala em relação quando ele fala assim, a mulher seja sujeita a seus maridos. Isso para aquela época era absolutamente normal. A novidade veio quando ele fala em Efésios que o marido tem que amar sua esposa como se fosse seu próprio corpo, tem que purificá-la, lavá-la pela ministração da palavra de Deus. É isso que foi a novidade, porque naquela época a mulher ela não era considerada como alguém importante. Jesus Cristo veio mudar isso, graças a Deus, né? O objetivo do Agradabilidade dessa edição é exatamente explicar por que nós não devemos ficar prestando atenção em determinados tipos de conversa, assistindo a determinados tipos de vídeo, até mesmo no intervalo da TV, você está vendo um programa bacana e daqui a pouco no intervalo, pá, entra uma pimenta, sabe? Entra um veneno, né? Não é nem pimenta, que pimenta é bom, entra um veneno para poder se apresentar ao seu cérebro quando você menos esperar, com uma cena de terror, ou dando normalidade àquilo que é anormal. No momento em que a pessoa vai conversar esse tipo de assunto, olha como é que está ficando. No momento que a pessoa vai conversar esse tipo de assunto, ela está criando uma imagem. O seu cérebro está formatando uma imagem a respeito do assunto que você está ouvindo ou assistindo. E é exatamente essa imagem que vai povoar o seu coração. Quando você for dormir à noite, essa imagem vai ser devidamente catalogada. Isso aqui não corta. E quando aconteceu a coisa, tá? Se você ficar falando, você vai resolver o problema? Não, não vai. Mas você vai ficar com aquela imagem na sua mente. E esse é o objetivo de Satanás. Povoar a sua mente com as imagens
das atrocidades que ele faz, para gerar em você, no momento certo, pânico, depressão. Quantas pessoas estão deprimidas porque o mundo está dessa forma? Você sabe o que acontece? Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que o mundo está dessa forma porque o mundo está sentenciando o seu fim. O mundo vai se sujar cada vez mais. O que é o mundo? É a cultura desse mundo, governada pelo pecado, pela cobiça, pela luxúria. Então não se espante com isso, mas faça como está no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, se é um pouquinho sujo, então pode se sujar mais ainda, sabe? Porque não tem salvação para você. Então aproveita enquanto você pode aproveitar. Mas você que é limpo, você que é puro, você que é santo, você que tem temor a Deus, não fique com medo do que está acontecendo, porque o juízo não vem para os justos, para aqueles que são justificados pela fé em Deus. O juízo vem para os ímpios. Está acontecendo assim, tá? Mas você sabe que em Cristo você é salvo. Em Cristo esse juízo não vai te alcançar. Então não tenha medo. Sabe? Medo é um espírito. Paulo fala, acho que fala para Timóteo, 1 Timóteo 1 ou 2, e ele fala em Romanos também, sobre a questão da escravidão. Nós não recebemos espírito de medo, nós não recebemos espírito de escravidão do medo, de escravidão do pecado. Eu preciso fazer isso porque eu sou assim. Não, é como eu te falei, né? Você nasceu, como eu também, uma folhinha em branco, né? Onde foram impressos alguns conceitos que não são necessariamente aquilo que você é. É cultura. E cultura se muda. Tanto que ao longo desses séculos, né, a cultura das sociedades mudou, né? Ficando assim. Vamos ver, vou botar umas coisinhas agora aqui. E você tem a oportunidade de mudar também a sua maneira de falar. O que você vai falar, o que você vai prestar atenção. Você não tem necessidade de ficar falando aquilo que o mundo fala. E se vão falar que você é estranho, vou te falar, aquele que se envergonhar de Cristo diante dos homens, Jesus Cristo se envergonhará dele diante do Pai. Quando você nega o conhecimento de Deus, você está negando o nome de Jesus. Você sabia disso? Quando você se esconde através de uma conversa nefasta, uma conversa cujo objetivo é te separar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando você se omite nessa conversa e cai na esparrela do diabo, o objetivo de Satanás é exatamente isso, é que vocês comecem a conversar, né, a respeito dessas coisas odiosas como se fossem normais. Todos nós temos um ministério, né? Mas se nós temos, não é por nós, é pela graça de Deus. Não é porque nós somos isso ou melhores. Não é. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 12, ele distribui os dons como ele bem entender. E em Efésios 4:11, os dons ministeriais. Em 1 Coríntios 12, quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo. Mas os dons ministeriais é Jesus Cristo. Efésios 4:11. A uns ele deu para apóstolos, deu para quem? Para a igreja. A outros como profetas, para a igreja. A outros como evangelistas, para a igreja. A outros como mestres, pastores e mestres, para a igreja. Ele me deu o dom de mestre para ensinar. Então, mas eu não ensino o que a Mônica sabe, eu ensino aquilo que o Espírito Santo me ensina para ensinar. É ele que me ensina. Agora,
Ele reúne pessoas perto de mim para que elas aprendam. Agora, a partir do momento que a pessoa despreza, tem misopedia, que é horror à instrução, despreza a instrução que está recebendo, ele simplesmente tira. Porque a pessoa está confundindo o mensageiro com a mensagem. Né? Eu sou apenas o mensageiro, eu não sou a mensagem. Né? A mensagem não é minha. E quando acontece esse tipo de coisa, quando a pessoa está sozinha comigo, ela ouve, né? Essa pessoa ouve e tal. Mas quando tem uma outra pessoa por perto, eu comecei a perceber isso e o Espírito Santo começou a me mostrar, olha, para o propósito de ensino, essa pessoa não pode ficar por perto, porque tumultua, porque quer ensinar também, sem a unção de ensinar. Que eu não estou dando para ela. Ela vai discutir segundo a cultura humana. Estou dando um exemplo para vocês, né? Olha, está ficando assim. Agora eu vou botar mais umas florzinhas. Isso o Espírito Santo faz, queridos. Se a pessoa não tem mansidão para aprender, não tem um espírito manso, sabe, humilde para aprender, se quer disputar, ele tira logo, ele acaba. Assim, não é isso. Você não entendeu. Então, se você não entendeu, você vai gastar o tempo do seu instrutor e daqueles que querem verdadeiramente aprender. Quando você entende essas coisas, você começa a se transformar. Pelo quê? Pela renovação do seu entendimento. Você já não vai mais deixando, mais permitindo que esses falatórios profanos venham a contaminar o teu ouvido e o ouvido de quem te ouve. Nós temos um trabalho muito sério a fazer aqui na Terra, que é destruir as obras de Satanás. Mas o mundo vai se converter? Não, o mundo não. O mundo vai ser destruído com toda a sua cultura. Mas nós vamos, através dessas conversas, nós vamos salvar o máximo de vidas possível. Aqui como é que está ficando. Quando você é levado a falar sobre as coisas de Deus, o Espírito Santo move. O Espírito Santo, numa simples conversa, o Espírito Santo vai edificando a tua vida, vem transformando. Às vezes você está conversando com uma pessoa sobre hinos da harpa cristã. Eu não estou idolatrando a harpa não, tá, irmãos? Mas assim, músicas, louvores que falam, que exaltam a maravilha do Senhor. Aí você, nesse momento, Deus é galardoador. Quando você está elogiando Deus, quando você está mostrando a sua fé em Deus, Ele está derramando graça sobre você, Ele está derramando bênção. Numa conversa que está aqui, por exemplo, eu estou na cozinha da minha casa, no meu cantinho, que é o meu cantinho de meditação. E decidi compartilhar com vocês desse momento de fazer um quadrinho para o meu banheiro. Esse quadrinho é para o meu banheiro. Depois eu vou colocar miçanguinha. Depois não, vou colocar agora. Aqui, uma miçanguinha, tá vendo? Um cristalzinho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Quando eu resolvi fazer isso... eu sei que tem bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a minha vida. Exatamente agora. Você quer aparecer no vídeo, né? Vem cá, senta aqui. Tá. Ele quer comer. Só que a mamãe não vai dar comida agora, que a mamãe está gravando. Quando você conversa sobre coisas boas, agradáveis e perfeitas, o seu Deus, o meu Deus, se alegra. E no que Ele se alegra, Ele derrama bênçãos. Você toca em Deus,
com a sua fé, de fazer alguma coisa para agradar Ele, de buscá-lo de todo o coração, de crer que Ele pode solucionar o seu problema, dele sai bênção. Lembra que saiu virtude de Jesus quando a mulher do fluxo de sangue foi lá e falou assim, apenas tocar nas vestes, minha filha, já é. Você deu um passo na direção de Deus, Ele já derrama a bênção sobre você. Então, é isso que eu gostaria de falar contigo, sabe? Não dá vazão para papos mundanos, coisas. Mas se eu não falar, eu não vou ignorar o que está acontecendo. Não, você não vai ignorar, você simplesmente só não vai dar a importância que Satanás quer que você dê. É simples assim. Ai, tem coisa que está muito dura que eu não vou conseguir. É simples assim, não dê essa importância, Ele quer que você dê essa importância, ele quer que você tenha medo, Ele quer que você glorifique as obras dEle. Quais são as obras de Satanás? Matar, destruir, roubar, mentir, sabe? E quando você fala as obras de Satanás, você está praticamente falando o nome dele. Olha, nada do que acontece, nada do que ele faz, não se escandalize com isso, tá? Mas nada do que ele faz é sem a permissão de Deus. Deus está cumprindo um propósito na vida dos desobedientes. Agora, o que você pode fazer? Não ser um desobediente. Opa, achei um monte de florzinha aqui. Deixa Deus agir na tua vida, empresta a tua boca para o Espírito Santo poder orar a teu respeito, levar a Deus a sua oração, sabe? O Evangelho é para o consolo das pessoas, para o consolo. Olha como é que está ficando. Está ficando bonito, hein? Viu? As gotinhas de chuva são essas aqui, ó. Aqui. Eu tenho um compromisso, irmãos, de cuidar da minha família, sabe? Eu fiquei sozinha durante os últimos anos. Deus me ensinou algo, né? Quando há 4 anos atrás, esse meu filho foi para a casa do pai dele para poder estudar lá e ter uma restauração, uma restituição de pai, né? Porque quando a gente se separou ele era muito pequenininho, eu não era convertida, ele tinha 4 anos, agora ele tem 20, né? Eu sou convertida, eu e ele há 10 anos, 11 anos, né? Completa esse ano. E ele foi para lá ter essa restauração e eu fiquei sem filhinho. Porque ele também, com os afazeres de lá, com as coisas que ele... né, o jovem também, ele não tem muito espaço para cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Então ele está com a atenção voltada para umas coisas. Queimou meu dedo. Esse foi o E ele ficou distante de mim, né? O jovem, você vai conversar com ele fala, e aí, tá tudo bem? Tá? Ele é monossilábico, né? Você está com saudade? Tô. Quando é que você vem aqui? Não sei. Você quer vir? Aham. Então é assim, né? E o outro, meu filho também, o meu filho mais velho, ele tinha ido também morar fora. Então eu comecei a experimentar ficar sozinha com Deus e a minha cachorrinha Mila, que é a minha bênção que ele me deu, Deus me deu há 8 anos, que eu fui achada na rua. E eu comecei a experimentar que nem só de pão viverá o homem, também nessa fase. Não só, essa palavra não é só para questão de financeira, nem só de filhos viverá uma pessoa, nem só de uma profissão bem-sucedida viverá uma pessoa, nem só de saúde plena viverá uma pessoa, mas de tudo
o que sair da boca de Deus, ou seja, de toda a palavra. A gente vive por causa da palavra. Está ficando assim o meu jardim. E eu, nesses 4 anos, o meu mais velho ainda voltou 2 vezes. Voltou uma, depois foi morar em outro lugar, depois voltou e aí foi viajar para Maceió, e 7 meses depois, como a maioria de vocês já sabe, né? Ele foi assaltado e ali tiraram a vida dele. Aos 32 anos, o ano passado, em 23 de abril de 2015. E Deus veio me falando, nem só de filhos vivos, de prosperidade no casamento, disso, daquilo, viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca. Então, quando eu entendi que eu precisava aprender a viver com Deus e de Deus, eu comecei a entender o meu ministério, que era também guiar as pessoas a partir daquilo que Deus, né, está querendo que elas descubram, que é exatamente a dependência de Deus. Você aprende a depender de Deus. Você aprende que você não precisa de outra coisa, senão do seu Deus, para lhe dar toda a alegria, para lhe dar toda expectativa, toda a esperança, sabe? Tudo aquilo que você precisa para viver. É Deus quem dá. E esses momentos de crise, se você entender que você está com Deus, que Ele não vai deixar você morrer, que Ele não vai deixar você submergir, que Ele não vai deixar você se queimar, que Ele não vai deixar você sucumbir ao sofrimento, que Ele tem um projeto na tua vida, que Ele tá tomando conta de você. Se você entender isso, você vai poder passar pelo vale da sombra da morte que você estiver passando, para em seguida sentar-se à mesa com o seu Deus, na mesa que Ele preparou para você diante dos teus adversários. E você vai poder glorificar o nome de Deus. Você vai poder entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, isso é agradabilidade, é você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida, para a sua existência, não se deixar levar pelas más notícias, não usar a sua boca para conversar coisas más, mas conversar sobre aquilo que é agradável. Você ter coragem, querido, de dizer não, olha, não, eu não quero conversar sobre isso. Não, dá licença. Não, eu não vou compactuar, não vou poluir a minha mente, não vou abrir a minha boca para poder falar aquilo que não vai glorificar a Deus, sabe? Não vou fazer isso, não vou assistir nada que venha deturpar aquilo que Deus tem para a nossa vida, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Não vou. Então, quando você faz isso, automaticamente você está sendo banhado de bênçãos. Tem bênçãos sendo derramadas. Deus é abundante, né? Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós a sua chuva. Chuva de avivamento. Depois eu vou fazer uma cortina de corda para separar minha cozinha do corredor, porque não tem porta minha cozinha. Então, para poder dar uma certa privacidade, e depois eu vou te mostrar. Eu vou ver se eu vou fazer gravando
Porque aqui, na verdade, não é o vídeo não tem a intenção de te ensinar a fazer. Mas quem sabe, né? Porque eu não sou uma artesã, eu sou uma pessoa que gosta de meditar enquanto está fazendo essas coisas, né? Olha como ficou. Oi? Vamos ver se você consegue ver direitinho. Botei uns pinguinhos de chuva. Eu estava falando de chuva. Assim ficou meu buquê. Meu quadro de buquê. E eu vou me despedindo de você e nós vamos nos encontrar em algum outro vídeo. Você pode assistir mais vídeos do Agradabilidade, do programa Dependa de Deus, no meu canal no YouTube, que é www.youtube.com/Mônica Sampaio Dependa de Deus. Tudo junto. Mônica Sampaio Dependa de Deus. Visite também o blog Agradabilidade, www.agradabilidade.blogspot.com. E seja feliz e fique na paz. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desta nova fase do programa Agradabilidade, as coisas boas da vida. Você pode me encontrar no Facebook. Eu tenho 2 perfis. Um perfil está lotado, que é o Monica.Sampaio1. Mas existe um outro novo perfil que você pode me adicionar, que é o Monica.Sampaio-de-Melo1. Me procure lá e nós podemos bater um papo. Você pode deixar sua pergunta no bate-papo, que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Fique na paz e até o próximo programa. Assista os meus vídeos, dê o seu like, inscreva-se no meu canal.